um agradecimento ao Instituto Lula, a você, Jorge Abraão, ao Luiz Vita e principalmente ao professor Luiz Carlos Fadel de Vasconcelos, tem sido mais do que um mentor, um companheiro na trajetória de lutas que se dá principalmente no campo da saúde do trabalhador, da pessoa com deficiência, na construção de um mundo melhor. Então, hoje, como já apresentado pelo Jorge Abraão e Luiz Vita, nós vamos apresentar dados que foram consolidados, né, e que se constituíram como referência para o artigo que encaminhamos, fruto do edital que Luiz Vita e o próprio Jorge mencionaram. Então, se puder apresentar, passarmos para o PowerPoint, isso vai facilitar. O nome, como já foi antecipado, é A Pessoa com Deficiência, Suas Lutas, Formas de Organização e Identidade Social na Era Digital. Próximo. Eu acho que a gente destaca muito rapidamente que é fundamental que a gente discuta um tema como esse, principalmente pela a especificidade não só dele, mas também pela expressão desse segmento populacional. A pesquisa de 2009 do IBGE aponta que nós temos cerca de 23,9 milhões de pessoas, ou seja, 8,4% da população em geral possui algum tipo de deficiência, dos quais 3% com deficiência visual, 1% com deficiência auditiva e outros 1,4% pessoas com deficiência intelectual e psicossocial. Próximo. Então, considerando que isso representa e tem não só uma significância, uma preponderância populacional grande, dificilmente a gente poderia encontrar um tema que reflete e apresenta desigualdades e que também se expressam na era digital, e a gente vai constatar isso mais adiante. E, evidentemente, era necessário que a gente tivesse, pode voltar esse, próximo, que nós montamos uma estrutura de artigo, onde a gente fez uma introdução, onde o primeiro, vamos dizer assim, segmento aborda a chamada sociedade de controle do o saber-poder médico e a chamada medicina das espécies, passando para o ser ou não ser, eis a questão, interrogando se a linha seria essa ou não, abordando as desigualdades e iniquidades sociais na saúde coletiva, mas com ênfase, principalmente, na vez e a voz dos participantes do Fórum Interinstitucional, que foi uma instância criada no âmbito da rede de pesquisa PMA-Fiocruz, na qual eu participo como pesquisador e coordenador adjunto, coordenada essa pesquisa por Laís Silveira Costa e Sônia Crescimento Barreto Gertner. E concluímos com a questão das identidades socioculturais e políticas da pessoa com deficiência na era digital, para partir para as considerações finais. É fundamental que a gente destaque logo de cara de que existe um lema que, para cada um de nós, é muito caro, principalmente uma bandeira de luta das pessoas com deficiência. E essa bandeira de luta destaca: nada sobre nós sem nós. E é por isso que nós enfatizamos que era fundamental ouvir essas pessoas acerca daquilo que a gente buscava pesquisar, as formas de organização, como eles caracterizavam a sua participação nessas lutas, elas seriam identitárias ou não. Então, era fundamental que a gente pudesse fazer isso e, evidentemente, utilizamos a virtualização, o ambiente virtual que oportunizou que esse fórum pudesse ser o material, pudesse ser obtido através dessas discussões. E depois passamos às considerações finais. Próximo. O cenário, então, é sempre a era digital. E, a partir do Programa de Políticas Públicas, Modelos de Atenção e Gestão do Sistema e Serviços de Saúde, que é chamado PMA-Fiocruz, objetivou-se, dentro da nossa pesquisa, identificar lacunas político-assistenciais que fragilizam a equidade das políticas públicas e a produção de conhecimento desse segmento populacional. É fundamental a gente destacar isso, porque quando a gente fala da emancipação das pessoas com deficiência, a gente fala concretamente dessas pessoas como sujeitos
pleno de direitos. E isso se destaca não só como um conceito que pode ser, de alguma maneira, assegurado pela chamada justiça epistêmica, mas também como aquilo que pode se concretizar nas práticas do dia a dia, nos modos de andar a vida dessas pessoas. Então, a era digital é apenas uma das formas através das quais as pessoas se manifestam, se organizam e protagonizam aspectos que, de certa maneira, vão ser fundamentais para garantir que esses direitos sejam efetivados. E muitas dessas pessoas foram historicamente invisibilizadas, foram subjugados, subalternizados. Então, é fundamental que a gente destaque que a vez e a voz desses participantes do Fórum Interinstitucional é o ponto nodal, é o ponto focal do qual extraímos uma série de elementos fundamentais que vamos apresentar a seguir. Próximo slide. E eu acho que foi muito interessante. Esse fórum foi realizado no dia 27 de abril desse ano, e nós tínhamos um grupo bastante potente que se fazia representar não só individualmente, mas coletivamente, alguns representantes da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência, outros do Movimento Down, outros representando grupos que se constituíam como apoio a mandatos coletivos de Reginete Bispo em Porto Alegre, pessoas ligadas a Abraço, que é uma organização voltada à questão das pessoas com autismo, o Juntos, no Rio de Janeiro, etc., etc., a Adveg em Goiás, a Adverge, no Rio de Janeiro, e assim por diante. E logo na primeira intervenção, quando nós abrimos a palavra aos vários participantes que estavam distribuídos e representando movimentos distribuídos pelo país, uma primeira intervenção apontava que a questão do chamado identitarismo se constituía, para alguns, uma polêmica, principalmente quando se voltava para o chamado debate político. Uma dessas colocações está aqui destacada logo de início, dizendo: tem me incomodado muito essa questão do identitarismo, porque me parece despolitizadora de algumas lutas. Bom, essa fala inicial foi a primeira fala dentro do Fórum Interinstitucional, que durou cerca de 2h30, disparou, não foi não uma provocação, mas foi fundamental, alavancou um conjunto de outras considerações. E algumas das pessoas, com as falas que a gente vai destacar em seguida, na maioria das pessoas que estavam presentes, houve uma defesa inconteste da questão do identitarismo. Falar em pauta identitária desagrega, quer dizer, era uma pessoa, de alguma maneira, contestando aquele argumento de que ela era despolitizadora, prioriza certos grupos, é uma pauta que não é de todos, não é bem por aí. Temos pessoas com deficiência que têm dificuldade de ter a vida plena, de botar comida na mesa. Não é uma questão política, é política cultural, quando discutimos questões que tocam pessoas de grupos minoritários e identitários. Então, muitos dos que continuaram discutindo o tema não só traziam para si a questão da identidade de ser uma pessoa com deficiência visual, física, com deficiência auditiva, com autismo, mas procuravam defender a ideia de que era fundamental a luta identitária, como na frase a seguir: se nós não falamos, quem vai falar? Os médicos. Nós já sabemos, e um dos capítulos do artigo que eu produzi fala que essas pessoas são corpo-normativadas. É algo que está ligado ao chamado saber-poder médico, cria a chamada medicina das espécies. Essas pessoas são hierarquizadas, são inferiorizadas, são subjugadas por uma linguagem que não só as inferioriza, mas as segrega. Então, um desses protagonistas no fórum diz: são os peritos do INSS, temos que ter
várias formas de tratar o tema que toca no calo, da dor dos meus amigos. É uma questão de advogar os direitos humanos, que é maior que a pessoa com deficiência. Ou seja, se opondo à ideia de que havia uma despolitização quando se assumia a questão identitária. Estamos falando, dizia outra pessoa, de direitos legais e precisamos falar todos os dias. As barreiras nos fazem continuar a falar da identidade e da cultura surda, como um aluno da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é o primeiro aluno com deficiência auditiva a frequentar no Rio de Janeiro um curso de medicina e que enfrenta graves dificuldades porque a Libras, a linguagem brasileira de sinal, que é uma língua brasileira reconhecida, não é utilizada com a frequência que deveria ser utilizada no bojo do currículo do curso de medicina. Então, é fundamental que essas barreiras que são comunicacionais, atitudinais, arquitetônicas, socioculturais, precisam ser enfrentadas. Então, como se diz a seguir, estamos falando de direitos legais e precisamos falar todos os dias, como agora. E estamos, no primeiro webinário do Instituto Lula, abrindo um espaço de interlocução com aqueles que vão nos ouvir e que vão ser atravessados pelas questões que estamos aqui colocando. Sejam elas pessoas com ou sem deficiência, nenhum de nós está livre da circunstância de, momentaneamente ou de forma permanente, às vezes se defrontar com uma questão de uma, abre aspas, deficiência, ou uma suficiência de mais ou de menos, como a gente aborda num livro que eu e o professor Fadel e o professor Igmar Chaveiro, com outros colegas, escrevemos. É necessário que a gente possa colocar sobre a mesa, sobre os fóruns políticos, sobre as discussões nos sindicatos, nas escolas, em todos os espaços, a questão da pessoa com deficiência, por ela ser um sujeito pleno de direitos, e é disso que a gente está falando. Próximo slide. E aí você vê que esse conjunto de questões começa a articular outras interfaces. E quando a gente pega, por exemplo, um trecho desse novo depoimento, a colega diz: a palavra identidade pode ser, às vezes, perigosa e, muitas vezes, necessária. Por que necessária? Vocês sabem a solidão e a intersecção da mulher negra e deficiente? Quero estar nos lugares e falar por mim. Como é que se faz isso sem identidade? Aonde está exatamente a interseção de deficiência e racismo? Nós lutamos contra o capacitismo estrutural. Nós lutamos contra o racismo estrutural. Quando esses dois temas dialogam entre si, está se materializando diante de nós a interseccionalidade da deficiência com o racismo, com a etnia, com a questão dos grupos que estão nas periferias. Então, é fundamental que a gente discuta isso pela lógica da interseccionalidade. E aí uma outra companheira da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência aponta: a interseccionalidade traz a discussão transversal e tem um sentido importante de ampliação do protagonismo. Temos que fazer a disputa. Estamos no mesmo barco com todas as pessoas trazendo a opressão e atingida pelas marcas das desigualdades. Só para vocês terem uma noção, um estudo feito alguns anos atrás, que estudou chamada Web para Todos, concluiu de que 14 milhões de sites e populações pesquisadas constituíam que apenas 1% no Brasil de pessoas com deficiência têm acesso à chamada era digital. Então, essa é uma desigualdade crescente e que se aprofunda com a presença do neocolonialismo que estamos vivenciando. As políticas neoliberais, principalmente que cortam direitos, que subvertem a ordem jurídica, que transgridem e apresentam um outro tipo de opressão, agrava ainda mais esse campo das desigualdades sociais enfrentadas pelas pessoas com deficiência. E aí outras pessoas se alongavam e dizia, essa fala é de uma liderança
também da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência, professora, pedagoga, fazia questão de dizer: eu tenho autismo, sou mãe de uma criança autista e vejo no dia a dia que isso que estamos discutindo é papo para muitos encontros, porque não é simples. Essa discussão de lutas identitárias e necessidade de políticas universais merecem atenção e aprofundamento. Não é no instalar de dedos que a gente vai transformar aquilo que são lutas identitárias e vai inserir isso num rol de uma questão, no rol das questões mais gerais. E ela dizia ainda: a interseccionalidade pode ser ponte entre as duas coisas, o particular, sem esquecer a desigualdade geral. Então, aos poucos, dentro do tema que eu escolhi, eu procurei destacar, dentro do campo das desigualdades sociais, as desigualdades à flor da pele das pessoas que, com sua voz e com sua militância, trazem formas de enfrentamento da invisibilidade histórica, política e social das pessoas com deficiência. E isso caracteriza o que a gente chama de uma política de emancipação, porque a emancipação da pessoa com deficiência precisa abraçar essa diversidade das pessoas com deficiência, negros e outras diversidades, e não construir em paralelo. Espaços como esse, e aí esse pesquisador, inclusive vinculado ao grupo Dona Alzira, que é um grupo potente que discute sujeito e diversidade da Universidade Federal de Goiás, fala que espaços como esse do Fórum acumulam diferentes visões que potencializam diálogos. Nós, agora, nesse momento, estamos experimentando um diálogo virtual, mas que pode se multiplicar, pode viralizar, e as pessoas que estão navegando com a gente, surfando na onda da era digital, precisam, de alguma maneira, entender de onde vem o protagonismo que vem da diversidade existencial, do existir dessas pessoas com deficiência. Diferentes visões que potencializam diálogos. O desafio, então, é tamanho e não vai se esgotar em uma única mesa, pois é multidimensional na diversidade. Então, a riqueza é caracterizada, talvez, até pelas imagens que aparecem no slide, das paisagens e dos territórios existenciais vivenciados por cada uma dessas pessoas. A gente chama isso de cartografia existencial. Isso registra muitos desses autores, que são também da academia, falam que é uma corpografia existencial. Sem visitar esses territórios existenciais, estaremos negando direitos à voz e ao pleno exercício da cidadania. Próximo slide. Outra fala: a luta das pessoas com deficiência tem que ser uma luta mais generalista, luta dos trabalhadores, no embate de que é a sociedade, e observar para onde a força da sociedade está pendendo. Ou seja, uma coisa muito interessante, nós não podemos despotencializar que no sindicato, na escola, na universidade, em instituições como a Fiocruz, nas pesquisas, a presença de pessoas com deficiência e sem deficiência precisa, em algum momento, se encontrarem e promoverem diálogos, transversalidades, porque isso, de alguma maneira, vai fazer com que a força acumulada seja ainda maior. E um outro companheiro, que é da ADVEG, que é membro da Associação de Deficiência de Pessoas com Deficiência Visual do Estado de Goiás, diz: é um jogo dialético, uma visão menos localizada das coisas. Quando se discute política pública, a gente fica sempre lá, no etc. É uma metáfora, que toda vez que ele se via localizado, ele era sempre o último da fila. Ele fica localizado no etc. Nas políticas públicas de saúde, acho que deveríamos fazer um inventário das perdas nos últimos 6 anos e entrar no SUS e no atendimento especializado para apresentar as necessidades das pessoas com deficiência. Como fazer isso sem visitar e ouvir as vozes desses diferentes territórios existenciais? Outra pessoa, ainda no campo da saúde, propõe a seguinte questão, que é uma questão em aberto. Na pandemia, quantas pessoas com deficiência morreram? Isso é o que dói.
E é bom saber que é sua ferida. Mas tem pessoas que não sabem. Para pessoas com deficiência, o buraco é bem mais embaixo. É importante defender o identitarismo. Se não existem, não vão ter políticas públicas. Ou seja, é necessário que, em determinado momento, se demarque que esse campo não pode simplesmente ficar, no geral, sem particularizar as especificidades de cada território existencial. E ainda se acrescenta: é necessário falar de pautas identitárias, sim, e perceber que esses grupos sofrem mais em questões políticas, culturais, econômicas. É fato. Não dá para falar em pauta universal quando existem grupos que não são percebidos como parte desse universal. Isso é muito profundo. Isso vem da sociologia e vem da antropologia. Não dá para falar daquilo que é geral sem falar daquilo que é particular, daquilo que está próximo e daquilo que está distante. E, na maioria das vezes, as políticas públicas precisam ouvir o que as vozes desses segmentos têm a dizer. Próximo slide. E eu estou quase encerrando, e duas questões precisam ser demarcadas como parte dessa paisagem bucólica que às vezes até seduz o olhar da gente. Muitas dessas pessoas são invisíveis nas discussões políticas, culturais, socioeconômicas. É uma crítica que a gente faz aos partidos políticos com relação ao identitarismo. Acredito que podem trazer mudanças, observando a lógica da descolonização, quando pensam em políticas que abranjam a população em geral, incluindo aí as pessoas com deficiência. Então, eu destacaria, antes de passar para uma poesia com que eu encerro essa minha apresentação, já que um artigo de 23 páginas, 26 páginas, das quais 3 só de referências biográficas, não poderia ser apresentado em 20 minutos. Mas destacaria que essa invisibilidade na questão da saúde é a falta de participação das pessoas e entidades dentro dos conselhos legítimos que existem no país, conselhos gestores de unidades que prevê a participação da sociedade civil e os usuários, pessoas que necessitam de cuidados com qualidade no SUS. É uma grande luta a nos representar dentro desses conselhos. Próximo slide. E uma companheira que se chama Ismene Silva, a quem eu presto homenagem nesse momento, em nome de todos aqueles que estavam presentes no Fórum Institucional, pediu para recitar uma poesia que ela tinha escrito acerca daquilo que ela vivenciava. E essa poesia se chama Kamikaze. Evidentemente que eu não vou ter a ênfase nem a dor e o sentimento à flor da pele da Ismene, mas vou tentar. Para onde vão as palavras? Aflitas, sussurradas, gritos. Aonde estão? Na boca, a mão. A garganta sufoca. Um quê de derrota? Para onde vão as lágrimas? Retidas, sufocadas, contidas defronte o chão? O que choca a nação? O pilantra? A dondoca? Um não ser? A morta? Kamikaze. Eu encerro aqui e queria, o próximo slide, dizer que os 2 ou 3 próximos slides são todas as recomendações que me foram solicitadas que eu apresentasse como possíveis elementos de discussão no âmbito dos conselhos, no âmbito dos fóruns, no âmbito das organizações das pessoas com deficiência, porque é fundamental que as políticas públicas sejam efetivadas, mas a partir do nada, sobre nós, sem nós. Sem as vozes e o protagonismo e a emancipação das lutas dessas pessoas, nós estaremos sempre utilizando o espaço de voz, que é deles, sempre será deles, e nós somos apenas meros apoiadores, como nesse momento me sinto aqui. Próximo slide, só para mostrar que não são poucas. E para dizer que todo mundo, como diz a música, tem direito à vida. Todo mundo tem direito igual. Muito obrigado. Próximo slide.
Tudo vem antes das palavras. Vamos lembrar disso. Tudo vem antes das palavras. Obrigado.